Eu vou falar sobre um filme chamado Meg, A Transformação. Conta a história de um pai, o amor de um pai pela sua filha. Lá nessa região onde eles moravam, estava infestado por um vírus onde devastou tudo, toda a vida, tanto a vida humana como animais, as lavouras, tudo foi infectado por um vírus. E as pessoas se transformavam. Eu tenho uma mania de chamar duendes, mas não tem nada a ver. São zumbis. Zumbis. O que aconteceu? Ela ficava. O pai havia casado de novo, tinha mais 2 filhos com a outra pessoa, e a menina estava voltando para casa para ficar com o pai. Quando ela chegou na cidade, onde era pertinho da fazenda onde ela morava com o pai dela, ela percebeu que havia acontecido uma coisa horrorosa, porque estava tudo acabado na cidade, estava uma devastação. E ela começou a andar e acabou sendo atacada por um desses zumbis e foi mordida no braço. Claro que ela ficou infectada. Ela foi ao médico e avisou o pai que ela estava lá no hospital, e o médico, ela foi atendida e o médico disse para o pai que era uma coisa irreversível. O que ia acontecer com ela é que ela ia se transformando dia a dia até chegar num ponto de decomposição mesmo, que ela ia acabar se transformando num zumbi. Difícil falar essa palavra, né? O que acontece? O pai chegou e o médico conversou com ele, contou para ele tudo o que poderia acontecer com a menina e aconselhou que ele que a entregasse num lugar onde as autoridades cuidavam, que chamava de quarentena. Mas lá era muito desumano. Aquelas pessoas que ainda tinham 2, 3 semanas para ainda viver, era jogado junto com aqueles já nos últimos estados, e lá um comia o outro, aquela coisa devastadora. O que aconteceu? O pai não teve coragem, era a filha dele e ele levou para casa. E ela tinha aquela mordida no braço. E chegando em casa, a mulher dele e os irmãos dela também sabia que ela estava doente, mas não sabia da gravidade daquilo ali. E cada dia que ia passando, aquela menina foi se transformando. O vírus foi tomando conta dela. E o médico havia dito que ela ia sentir muitas dores, que ela ia ter vontade, tinha hora que ela queria não comer, outra hora ela queria comer demais, ia chegar um ponto que ela queria comer coisas que não deveria, e ia chegar a ponto também de ela entrar em decomposição. E o pai falou, não, eu vou continuar com a minha filha. Era a filha dele e ele falou, eu não entrego. Com isso, quando a menina foi se transformando muito, aquela ferida no braço, o rosto começou a ficar manchado e o olho meio turvo, a mulher e pegou as 2 crianças e foi embora. E ele falou, eu não vou, eu vou ficar aqui, eu vou cuidar da minha filha até o último dia. E a menina foi realmente se transformando. Ela foi para a tristeza do pai e dela. Ela tinha consciência daquilo que ela estava mudando, aquilo que ela estava se transformando, naquilo que ela estava virando. E ela falava para o pai dela assim: pai, eu não estou aguentando mais, eu tenho muitas dores, eu não quero mais viver desse jeito. E ele não queria ficar sem a filha dele, ele achava que enquanto ele pudesse lutar e ficar com a filha, ele ia ficar. E ela começou a sentir gosto de carne, ela queria comer carne. Então ela foi andar na floresta e lá tinha uma armadilha para pegar a raposa, e ela acabou pegando a raposa e comendo a raposa. Quando ela chegou em casa, toda suja de sangue, o pai viu que a situação era devastadora. O que ele fez? Ele entrou em contato com aquele médico que havia atendido ela e orientado que ele entregasse a menina para a quarentena.
Inclusive, o pessoal da polícia ia muito lá falar para ele entregar a menina. Tinha até um amigo dela que já tinha sido levado. Enfim, aquelas pessoas que estavam contaminadas, eles acabavam levando para não morder as pessoas que estavam ainda sem o vírus. E ele foi atrás do médico e o médico deu uma injeção letal para ele aplicar na menina. Quando o médico viu que ele estava armado, que tinha uma carabina na mão, ele falou: a melhor maneira que você pode fazer é essa segunda opção, quer dizer, matar ela com um tiro. Mas para o pai, aquilo era, não dava para ele fazer aquilo. E ele já não dormia mais, ele ficava sentado no sofá com a espingarda no colo e sabia que qualquer hora a filha ia atacar ele, porque ela já estava praticamente um zumbi. O que que aconteceu? Uma noite ela levantou e foi sentindo aquele cheiro de carne que era do pai dela. E ela chegou até nele e ele fingiu que estava dormindo e deixou ver o que que ela ia fazer. E ela vinha, chegou bem pertinho dele. Eu pensei que ela ia morder ele. Não, ainda existia um pouco de raciocínio, de humanidade dentro dela. Ela beijou o rosto do pai dela e foi para um telhado de cima da casa, que era de 2 pisos, e, e lá ela atirou lá de cima embaixo. Então, quer dizer, ela própria tirou a própria vida para não prejudicar o pai, porque se fosse depender do pai dela, isso jamais ia acontecer. Ele não tinha coragem de tirar a vida da própria filha. Esse é a história, essa é a história, o amor do pai por uma filha, apesar de toda a circunstância.